A história de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Você já ouviu falar sobre a incrível jornada de Davi, o jovem pastor que se tornou rei? A história de Davi é muito mais do que uma simples narrativa bíblica. É uma lição de fé, coragem e redenção. Davi nos mostra que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais perfeitos, mas aqueles com um coração sincero e disposto a obedecer. Desde o anonimato nos campos de Belém até o trono de Israel, Davi enfrentou gigantes, desafios inimagináveis e até os próprios erros. Mas em tudo isso, ele nunca perdeu de vista sua confiança em Deus. Suas batalhas nos inspiram a enfrentar nossos próprios gigantes, enquanto suas falhas nos lembram que a graça divina está sempre ao alcance. E, no fim, sua vida aponta para algo muito maior. Um plano eterno que se cumpre em Jesus Cristo. Se você quer mergulhar nessa história cheia de fé, aprendizados e reflexões que ainda falam ao nosso coração hoje, fique conosco até o final. E aproveite para fortalecer esse canal de bênçãos. Curta este vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos explorar como a vida de Davi ainda nos inspira nos dias de hoje. Davi, o jovem pastor que se tornou rei, representa uma das narrativas mais inspiradoras e profundas das Escrituras. Sua jornada, descrita em 1 Samuel 16 a 2 Samuel 24, é um testemunho de como Deus pode transformar um humilde servo em um instrumento poderoso para seus propósitos. Sua história começa na pequena cidade de Belém, onde ele cuidava das ovelhas de sua família. Embora desconsiderado por seus próprios irmãos, Deus via além das aparências. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei, Davi, o mais jovem e aparentemente menos importante dos filhos de Jessé, foi escolhido. Essa escolha nos lembra que Deus não olha para a aparência ou posição social, mas para o coração. Imagine um campo onde um jovem pastor passa horas sozinho, contemplando as obras de Deus no céu estrelado e compondo canções de louvor. Esse era Davi, alguém que cultivava intimidade com Deus muito antes de ser chamado para liderar uma nação. Suas habilidades com a harpa não eram apenas fruto de talento, mas de um espírito que buscava a presença divina. Talvez possamos refletir: quanto tempo dedicamos a desenvolver um coração que Deus possa usar? Assim como Davi, é no secreto que Deus nos prepara para propósitos maiores. E essas horas de solitude não apenas moldam nossas habilidades, mas também fortalecem a nossa fé. Davi aprendeu a confiar no Deus que criou os céus e a terra, enquanto observava as estrelas e protegia suas ovelhas dos perigos. Não era uma preparação qualquer, era uma jornada de transformação silenciosa, um ensaio para batalhas muito maiores. E essa solidão não era estéril, ela era preenchida por uma comunhão profunda com o Criador, algo que transcende a experiência humana comum. Quantos de nós, no silêncio de nossas próprias vidas, ignoramos o chamado de Deus para nos aproximarmos mais dele? Em nossas rotinas diárias, há um convite silencioso para pararmos e ouvirmos a voz de Deus, mas muitas vezes nos distraímos com preocupações mundanas. Aprender a ouvir no silêncio é uma lição que Davi nos ensina com maestria. Ele nos mostra que o coração que confia em Deus é um coração que nunca está sozinho, mesmo quando todos os outros parecem ausentes. Quando Davi enfrentou Golias, o gigante filisteu, ele demonstrou uma fé inabalável em Deus. Apesar de ser apenas um jovem, sem treinamento militar, sua confiança não estava em armas ou armaduras, mas no Senhor dos Exércitos. Golias representa mais do que um inimigo físico, ele simboliza os desafios que parecem insuperáveis em nossas vidas. Enfrentar um gigante sem medo requer uma confiança que transcende a lógica humana. Para Davi, as vitórias no pasto, derrotando leões e ursos, eram uma prova de que Deus estava com ele. Ele não confiava em suas próprias forças, mas na força daquele que o chamou. E isso nos ensina que, não importa o tamanho do problema, se olharmos para ele, através dos olhos da fé, veremos que Deus é maior. Sua vitória sobre Golias foi o início de uma jornada de altos e baixos, vitórias e derrotas, todas permeadas pela soberania divina. E quantos de nós podemos dizer que enxergamos os gigantes em nossas vidas como oportunidades para Deus revelar sua glória? Cada batalha que enfrentamos pode ser uma oportunidade para demonstrarmos nossa fé e para que Deus manifeste seu poder. Esses gigantes, sejam eles problemas financeiros, relacionamentos quebrados ou crises pessoais, nos desafiam a depender mais de Deus. A história de Davi nos encoraja a olhar para nossos desafios com a perspectiva do reino,
onde até mesmo a maior adversidade pode ser usada para moldar nosso caráter e aprofundar nossa confiança no Senhor. A luta contra Golias não foi apenas um evento isolado, mas uma declaração de que Deus está presente em cada batalha, e sua vitória é sempre garantida para aqueles que confiam nele. Assim, Davi se tornou um símbolo de coragem, alguém que nos lembra que a verdadeira força vem da fé. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Isso ajuda a aumentar o alcance para que mais pessoas possam conhecer e se encantar com essa linda história. Agora, de volta ao vídeo. Após a vitória contra Golias, Davi se tornou um herói nacional, mas também alvo da inveja do rei Saul. O relacionamento entre os dois foi marcado por tensão e perseguição. Saul, que inicialmente amava Davi, passou a odiá-lo, tentando tirar sua vida. Durante anos, Davi fugiu, vivendo como foragido. No entanto, mesmo diante das oportunidades de matar Saul, ele recusou, afirmando que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Essa atitude revela um coração humilde e submisso, disposto a esperar o tempo de Deus. Quantas vezes somos tentados a tomar atalhos em nossa jornada, em vez de confiar nos planos e no tempo de Deus? Davi nos ensina que, até mesmo nas adversidades, devemos buscar orar a Deus acima de nossos próprios interesses. Durante esses anos de fuga, Davi ainda louvava, compunha salmos e buscava a direção divina. Ele nos ensina que mesmo no deserto, a fidelidade a Deus deve ser nossa prioridade. E quão poderoso é lembrar que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, podemos encontrar refúgio na presença de Deus. O deserto, que pode ser visto como um lugar de provação, torna-se um espaço de profunda transformação para aqueles que confiam no Senhor. Não apenas um espaço físico, mas também emocional e espiritual. O deserto simboliza os momentos em que nos sentimos perdidos, mas é precisamente ali que Deus fala de forma mais clara e íntima conosco. Para Davi, cada dia no deserto foi uma oportunidade de se render ainda mais ao plano de Deus e de permitir que sua fé fosse refinada como ouro. Ele entendeu que a espera no deserto não era um atraso, mas uma preparação para um propósito maior, algo que nos lembra que o tempo de Deus é sempre perfeito. Davi finalmente se tornou rei de Israel após a morte de Saul. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, expansão territorial e a centralização do culto a Deus em Jerusalém. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade, celebrando com danças e louvor, um reflexo de sua paixão por Deus. Esse momento é emblemático, pois demonstra que Davi não via sua posição apenas como um trono humano, mas como uma responsabilidade espiritual. Ele entendia que sua função como rei era, acima de tudo, servir ao Deus de Israel e conduzir o povo à verdadeira adoração. No entanto, mesmo um homem segundo o coração de Deus não está imune ao pecado. O episódio com Batseba e o assassinato de Urias, seu marido, revelam a fraqueza humana de Davi. Contudo, o que distingue Davi é sua resposta ao pecado. Confrontado pelo profeta Natã, ele não se justificou, mas se humilhou e buscou perdão. O Salmo 51 é uma expressão poderosa de arrependimento e clamor por restauração. Essa parte de sua história nos ensina que Deus não busca perfeição, mas corações arrependidos e dispostos a mudar. Somos lembrados de que até os maiores líderes são vulneráveis, mas a graça de Deus está sempre presente para aqueles que se voltam a Ele de todo o coração. Isso nos encoraja a reconhecer nossas falhas, a confessá-las e a confiar na misericórdia divina para nos transformar. Cada falha não é um ponto final, mas uma vírgula na narrativa que Deus está escrevendo em nossas vidas. Davi nos mostra que a verdadeira grandeza não está em nunca errar, mas em saber se levantar com humildade e se voltar para Deus com um coração sincero. Ele não apenas reconheceu seus erros, mas também usou suas falhas como oportunidades para crescer espiritualmente e se tornar ainda mais dependente de Deus. A história de Davi também é marcada por tragédias familiares. O conflito entre seus filhos, incluindo a rebelião de Absalão, trouxe dor e sofrimento ao rei. Ele experimentou as consequências de seus erros, mas também a graça restauradora de Deus. Em meio à perda e à traição, Davi permaneceu fiel a Deus, compondo salmos que expressavam sua confiança mesmo nas horas mais sombrias. Sua vida nos lembra que a caminhada com Deus nem sempre é isenta de dor, mas que Ele é fiel para nos sustentar em todas as circunstâncias. É impressionante como Davi, mesmo na dor, conseguia se refugiar em Deus. Ele entendia que as provações também eram parte do plano divino,
uma lição que todos podemos levar para nossas próprias vidas. Cada provação é uma oportunidade para crescermos em fé e dependência de Deus. Assim como Davi, devemos aprender a ver a mão de Deus operando até mesmo nas situações mais difíceis. É nos momentos de maior fraqueza que a força de Deus é mais evidente, e Davi sabia disso profundamente. Ele encontrou conforto em saber que, mesmo nas tragédias, Deus não o abandonaria. Suas composições revelam um coração que, apesar da dor, nunca perdeu de vista o amor de Deus. Suas palavras nos inspiram a continuar confiando, mesmo quando a estrada parece insuportavelmente difícil. Davi nos ensina que, até nas circunstâncias mais sombrias, há esperança quando confiamos no Senhor. Davi terminou sua vida reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus. Ele preparou os materiais para a construção do templo, um projeto que seria realizado por seu filho Salomão. Sua história é uma prova de que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Davi não era apenas um rei, ele era um adorador, um guerreiro e um homem que buscava o coração de Deus acima de tudo. O legado de Davi vai além de sua liderança terrena, ele é lembrado como o ancestral do Messias, Jesus Cristo. Esse vínculo eterno entre Davi e Jesus reforça o papel de Davi como um precursor de um reino muito maior, o reino de Deus. Sua vida é um lembrete de que nossa jornada não termina com nossos feitos terrenos, mas se estende na eternidade, através do propósito de Deus para nós. Ao olhar para a vida de Davi, somos inspirados a viver com propósito e a confiar que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Ele sabia que cada batalha, cada vitória e cada folha estavam conectados a algo muito maior do que ele mesmo. Que possamos aprender com Davi a confiar em Deus em todas as fases da vida, a nos humilhar diante dele quando erramos e a adorá-lo com todo o nosso ser. Assim como Deus chamou Davi de um campo para um trono, ele também nos chama para propósitos maiores do que podemos imaginar, nos guiando em cada passo com sua mão fiel. A história de Davi nos mostra que, mesmo sendo imperfeitos, podemos ser usados por Deus de maneira poderosa. Sua fé inabalável, sua coragem diante dos gigantes, seu arrependimento sincero e sua busca constante por Deus são lições que atravessam gerações e continuam a falar aos nossos corações hoje. Assim como Davi enfrentou altos e baixos, também enfrentamos desafios e momentos de fragilidade, mas sua vida nos lembra que a fidelidade de Deus nunca falha. Que possamos levar conosco as lições dessa jornada extraordinária e aplicar em nossas vidas a confiança, a humildade e a perseverança que Davi demonstrou. Afinal, Deus continua a chamar pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. E agora, queremos ouvir você. Qual parte da história de Davi mais tocou o seu coração? Compartilhe sua reflexão aqui nos comentários. Ela pode inspirar outros que estão assistindo. Não se esqueça de enviar este vídeo para alguém que você sabe que precisa dessa mensagem hoje. E claro, se você ainda não fez isso, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.